Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui, e se tem uma maneira alternativa de fazer as coisas, quem sabe essa maneira é o Leandro. E novamente está quem aqui? Quem dá o ar da sua graça, sua presença? Leandro Oliveira, do canal Cerveja Fácil, como se eu precisasse explicar quem é essa pessoa. Mas, por favor, dá um oi pro pessoal, Leandro. Eu sou o garoto alternativo. Muito bom. No meu tempo de jovem eu era alternativo, mas era por causa da música, né? É, então, pô, sempre foi um elogio ser alternativo, né? Exatamente, sempre foi muito saboroso ser alternativo, então tu só estendeu isso pra vida adulta. É, mas na ânsia de ser diferente, todo mundo ficou igual. Poético, eu diria que isso foi poético, Leandro. Mas vamos lá, aqui é o Leandro do canal Cerveja Fácil. E se tem um assunto que eu falo há anos e as pessoas não escutam há anos, é sobre Starter. Olha aí. Inclusive, vocês que... Infelizmente a gente não registrou esse momento, mas eu conheci Leandro ao vivo, em pessoa, em São Paulo. Uma pessoa simpática demais, um prazer de conhecer ele. Mas, sabe quem também eu tenho uma empatia, uma simpatia enorme? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchandising exclusivos. Inclusive, chegou o livro sobre Gozar, que eu vou sortear ele no grupo. Participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. Acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que já tá rolando o kit novo da Stannis num preço que tá difícil não comprar, gente. Vai por mim. Mas se por alguma razão você não quiser participar, não quiser ser apoiador ou apoiadora do Braçagem Forte, você ainda pode comprar cervejas da Stannis no site stannis.com, Stannis com 2 N's, usando o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto. E eles enviam pro país inteiro. E se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Cabral Dutra, Samuel Souza, André Leguelé, Maurício Grillet Martini, Thales Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Guilherme Zaniol, Thiago Fernandes Dias, Alessandra Gloiden dos Santos e Ricardo Flávio Daldim, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link vai estar no post. Por que a gente volta a falar de starter, então, né? E por que a importância de um starter? Esse, basicamente, é um método. Quando a gente fala de starters, né? Apesar de ser um termo em inglês, a gente está falando nada mais, nada menos de uma propagação de leveduras. A gente quer aumentar a quantidade de células e o método mais comum é utilizando um agitador magnético, um Erlenmeyer, DME, que é o extrato de malte seco, e a levedura que a gente quer propagar. E isso já está bem explicado lá no longínquo episódio 6, que é o Starter Me Up, que é o melhor nome de episódio que eu já criei, talvez, ou a triste história do trigo que virou cerveja, não sei, tem outro que também é bom, mas, basicamente, e é isso que acontece. E o que impacta nesse crescimento da quantidade de células? O volume do starter. A aeração, ou seja, injetar ou não injetar oxigênio para movimentar o starter para tirar o CO2, nitrogênio e nutrientes também, que vão criar células mais viáveis,
e a densidade do mosto, mostos menos densos, tendem a ter um crescimento menor, mas mais saudável. Mas aí, a gente entra no rolê que é somente essa maneira que a gente pode fazer starters? A gente não consegue propagar de outra maneira? A gente não consegue não fazer starter? E aí, eu trago quem? Leandro, para me ajudar nessa jornada para ver métodos alternativos. E aí eu te faço essa pergunta, Leandro. Dá para fazer de maneira diferente? Dá para fazer usando maneiras não ortodoxas? Ah, não. E engraçado que eu já comecei com uma maneira alternativa. Eu já comecei há muitos e muitos anos atrás. Eu lembro que eu vi um post de um blog, deve estar extinto esse blog, e o cara relatava lá uma forma de fazer starter, né, com garrafa PET e tal. Eu falei, porra, olha lá, eu não tenho a prataria, não tenho a vidraria de laboratório, que é caro, entre aspas, né? Porque se vai durar para sempre, entre aspas, não é caro, né? Mas encareceu bastante nos últimos tempos, inclusive, né? Nos últimos tempos encareceu bastante. Tudo encareceu, cara. É verdade. A vida tá caro viver. Tá caro. Então, a levedura está mais cara. Então, a gente pode e deveria multiplicar a nossa levedura para fazer volumes maiores, mas tem tantas vantagens para os volumes normais que vale a pena. Então, eu comecei fazendo o starterzinho de garrafa PET. Comprava o DME, fazia na leiteira, fervia na leiteira. O bom da vidraria correta é que você já faz a fervura e esterilização tudo no mesmo vessel, né? Então, você meio que garante que tá tudo esterilizado e você resfria no mesmo vidro e daí você inocula tudo ali. Isso é muito interessante e tal, mas eu não estava querendo investir. E eu acho que no começo, a gente acaba não querendo investir nisso. Mas era simples, porque eu pegava uma garrafa de PET que eu tinha, ou era de água comprada, porque daí é mais garantido ainda a sanitização, porque eles usam ozônio, né, para envase. E daí, fervia ali 100 gramas de DME para 1 litro de água. Deixava resfriando na leiteira ali, em temperatura, até chegar em temperatura ambiente, e depois passava ali por um funil, ou tentando acertar a boca na mira, para a garrafa PET, e chacoalhava aquilo, e depois colocava a levedura, o sachê inteiro, e de tempos em tempos, de hora em hora, ou quando você vai lembrar, você abre a tampa, né, e deixa o CO2 vazar e incorpora mais oxigênio, né, e em 24 horas você vai ter uma atividade maluca de levedura, você vai ter uma levedura líquida. Olha que beleza. Faz a propagação no final das contas, porque, vamos dizer, tirando o fato de tu não estar usando a vidraria correta, que nem tu usou o termo, tu tá fazendo o método de propagação, que é deixar a levedura em contato com um mosto, porque no final das contas, DME junto com água, fervido, resfriado, é um mosto não lupulado. E é basicamente açúcar que está pronto ali para ela consumir. Mas eu quero falar um pouco mais sobre esse método depois, mas eu queria também falar antes que eu vejo uma preocupação das pessoas sobre fazer starters também. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com métodos mais simples, mais facilitados, como tu mesmo falou. Mas também sobre a não necessidade de starters. Nem sempre tem a necessidade de usar starters, né? Tu pode fazer um pitch direto. Tem situações em que isso funciona e funciona bem. Tipo, eu tenho um sachê novo de levedura seca ou uma quantidade... O mais importante é que tu precisa saber o que tu tá colocando na tua cerveja. Tu precisa saber quantas células tu precisa para fazer a fermentação daquela tua cerveja. Se tu sabe isso, tu sabe se tu precisa de starter, tu sabe quanto de starter, tu sabe o momento que tu tem que colocar, tu sabe tudo. Mas sem saber essas informações, tu tá às cegas no rolê. E aí a importância de calculadoras, usar a calculadora, por exemplo, do Brewer's Friend, tem uma calculadora muito boa, até mesmo o Brewfather, eu acho que até o Beersmith hoje em dia tem calculadoras de leveduras, para saber quantas células a gente precisa. Mas fazer um pitch direto também é de boas, né? Não, e hoje em dia tem mais calculadoras, meu filho. Você abre o ChatGPT, você abre o seu WhatsApp, tem um meta lá, pergunta para a inteligência artificial. Aliás, é um tema que a gente tem que começar a falar aqui. A gente pode marcar outra vinda aqui, porque tem um monte de coisa que é só perguntar, em vez de perguntar num grupo do WhatsApp, em vez de esperar o Leandrinho responder num comentário ou num direct. Cara, fala com o robozinho. O robozinho, ele vai pegar todas as informações que já tem aí, cara. Ele já leu tudo. Fala assim, ó, eu quero fazer tantos litros de cerveja. A OG é 1000 e tanto.
Um sachê dá? Ele vai fazer a continha, ele até explica bonitinho, ó, você precisa de tantas bilhões e tal. Daí você já vai saber. Ele fala com carinho. Ele fala com carinho, ele não dá um esporro, que nem a gente pode acabar dando, né? No grupo do WhatsApp, o cara falando, como assim, velho? Você quer fazer 30 litros de cerveja com um sachê de levedura? Para de ser mão de vaca. Uma Imperial Stout. Quero fazer 30 litros de uma Imperial Stout com um sachê. A gente tem ferramentas muito legais hoje em dia, então o pessoal tem que usar IA não só para fazer imagenzinha, fazer thumb de episódio de podcast, tem que Esse sou eu. tirar as dúvidas do dia a dia. É um bom ponto. Eu topo essa conversa, tá? Porque eu sou, eu já te falei, né? Mas eu sou o velho que fica gritando contra as nuvens e dizendo que no meu tempo não era assim. Eu virei essa pessoa, de certa forma. Só não sou conservador, só isso. Mas, tipo, eu sou um velho reclamão. Mas a gente vai discutir sobre isso. Tá, agora tu acabou de te comprometer com a vinda pra cá. Esse que é o problema. Mas, esse que eu falei, que eu tava falando do pitch direto, tem umas vantagens. É mais simples, é mais rápido, tem menos risco de contaminação, tu vai ali, abre o sachê, já joga em cima da levedura, mas tu tem que ter alguns cuidados também. Leveduras com uma densidade inicial mais alta, levedura antiga, tu pode ter problemas de fermentação. Então, esse cenário funciona bem para cerveja session, cervejas com uma densidade inicial mais baixa, lotes pequenos, e até mesmo, tipo, uma cerveja com uma densidade moderada, mas é importante tu pensar no volume, né? O volume e a densidade vão ser as palavras-chave aqui. Aí tem um método, Leandro, que eu acho que ele vai muito de encontro a isso que tu trouxe, que é o método que tu falou do PET. Lendo a Brewer On, a revista aquela que agora é digital, novamente o velho Henrique queria ler a edição física e agora eu tenho que ler digital. E aí eu tava vendo um artigo do Danny Cohn e do Drew Beecham falando sobre o tal do Shaken Not Stirred, que é basicamente, tipo, agitado, não girado, tipo, não, sei lá, remexido. Que é um método muito semelhante ao que o Leandro tá falando aqui, que é, eles trazem alguns argumentos interessantes no artigo, que é algumas coisas como que a oxigenação em Erlenmeyer é mais limitada, independente de ter agitação constante. A agitação constante, na verdade, não vai oxigenar, vai colocar em suspensão e remover o CO2. E manter as células em suspensão não necessariamente significa uma vitalidade maior. Elas têm um limite de multiplicação, né? São os pequenos feridas, né, que são feitas na célula, na camada mais externa da célula. E eles acabam deixando também a levedura mais estressadas, por causa justamente da forçada que a gente dá com a agitação. E aí eles trazem esse método que é muito semelhante ao teu, com a diferença do volume, eu acho. Acho que o volume que é a grande diferença. Eles são adeptos de fazer starters de 2 litros em galões de 1 litro. Desculpa, de 5 litros. De 1 galão, né? Que seria um galão de 5 litros, com 2 litros de DME, e fazer o starter, porque eles, segundo eles, eles fazem um agitamento muito maluco, que eu não sei se teu processo passa por isso. É simplesmente misturar, né? Hoje em dia eu já mudei pra mais rebelde ainda. Mas o deles é isso. Basicamente, a proposta é que a quantidade de bolhas que vai formar dentro desse galão, por causa da agitação extrema, seria oxigênio suficiente para nutrir uma boa propagação e uma boa saúde das leveduras. Então eu achei interessante também o método, porque ele vai muito ao encontro do método que tu tá falando agora inicialmente, que é há 10 anos tu faria. Talvez, ouso dizer que tu faria antes deles, esse método. Mas daí eu já fiz bastante starter de garrafa PET e tal. Depois, enfim, eu comecei a fazer um starter que me ensinou algumas coisas. Que era o seguinte, eu não queria passar para garrafa PET, eu queria simplificar também para a galera, mostrar que você já tem os equipamentos suficientes, você não precisa nem sanitizar uma PET. Você faz o starter de leiteira, né? Você não tira da leiteira o mosto, né? Você resfria ela na leiteira quando tiver em temperatura ambiente, por volta, vamos lá, temperatura ambiente, quando se fala por aí, é sempre 25 graus, que seja. Se você mora numa região muito quente, por favor, né? Tipo, entenda, meias palavras devem ser entendidas. O ambiente, enfim, o ambiente é muito diverso. Mas assim, em 25 graus, daí você inocula a sua levedura na leiteira e eu tampava ali com papel alumínio e, cara, não demorava muito tempo para ver aquela atividade, aquele Krausen e de usar esse starter e tal. E eu via que não estava fazendo diferença alguma. Sempre que você fizer starter, é muito melhor, na minha opinião, do que só jogar o sachêzinho lá e cada um por si. Se virem aí, né? Você não dá nenhum lanchinho para ela antes de ir para a escola. Ela tem que se virar. Então, eu comecei a perceber que, cara,
não estava fazendo muita diferença, ganhos marginais, sabe? Uhum. Eu falei, cara, essa agitação toda. Daí passou um bom tempo, eu queria ter a vidraria, beleza. Mas aí eu comprei a vidraria, ela é mais de 1 litro, de 2 litros e tal, e eu comecei a não agitar. Então é o not shaken, not stirred. E, cara, eu não vi diferença, cara. Assim, para as escalas que eu tô fazendo, eu não costumo fazer cervejas com OG muito alta. Se eu for fazer uma cerveja com OG muito alta, a minha abordagem é diferente, né? Mas ótimos resultados. Eu falo que, assim, você preparar a sua levedura vai ser o maior salto de qualidade que você... né? Junto com outro carinha, um dos maiores saltos de qualidade na sua fermentação. E não estava sentindo alguma diferença de você agitar. Assim como você falou, essa agitação constante ou depois que você já inoculou, ela não vai conseguir fazer que o oxigênio entre ali e tal. Você vai desprender o CO2. Beleza, mas a gente tem que lembrar que durante a fermentação, que é ali que a levedura mais vai se multiplicar e tudo, tem muito CO2 também, e ela dá conta, enfim. Eu acho assim, importante ela chegar com uma vitalidade muito boa, né? Você garantir que você está colocando a melhor levedura, o melhor combatente, né? Então, isso acho que faz mais sentido do que você só jogar um pacote, sabe-se lá quanto tempo que ele está na geladeira. Você fazer essa preparação faz uma diferença muito grande. Daí, aliado a controle de temperatura, sua cerveja salto de qualidade muito alto. Não, eu acho que a gente não tem como não estar de acordo com isso. Eu digo mais porque quando eu falo que tu pode fazer sem um starter, é muito referente a medo das pessoas e às vezes tu deve pegar bastante isso, né? Tu tem mais tempo de internet e de interação com as pessoas, que é também o rolê. Às vezes as pessoas se limitam de não fazer cerveja porque eu não tenho o equipamento perfeito. Eu não tenho aquele Erlenmeyer, eu não tenho agitador magnético, eu não tenho isso, aquilo, tipo, logo eu não posso fazer cerveja, sabe? E eu bato nessa tecla que vai fazer. Faça. Tipo, pode ser que não seja o melhor caminho, mas se tu seguir, sabe, um cálculo correto, se tu seguir boas práticas, inclusive sem o starter, vai sair cerveja, uma cerveja razoavelmente boa, muitas vezes boa mesmo. Mas, até porque só queria deixar bem nítido que cervejarias muitas vezes não fazem starters, elas usam pitch prontos de laboratórios. Então, inclusive se você quiser um pitch pronto de laboratório, você pode comprar na Levitec, que tem leveduras ale, lager, brett, bactérias, tem tudo pra ti. E inclusive estão comemorando 10 anos de história. Dia 22 de novembro em Florianópolis vai ter uma festa inesquecível e um encontro pra todo mundo que gosta de cerveja de qualidade e pra também celebrar os 10 anos da Levitec. Vai ter open bar com cervejas do Brasil inteiro, taça ISO, água, 3 espetinhos de carne vegetariano, música boa, espaço kids e diversão. Então entra no site levitec.com.br, faça suas compras e participe. Mas voltando aí, tu falou sobre não agitar, né? Novamente, citando o Drew Beecham e o Danny Cohn, é uma das razões que eles falam sobre o shaken, né? De simplesmente agitar no início e não mexer mais. É isso que tu falou. Pode ser que não seja o processo que gere a maior quantidade de leveduras, mas segundo os testes feitos por eles, é o método que gera mais células com melhor vitalidade. E para fermentação, vitalidade é importante também. Não adianta ter célula lá sofrendo, morrendo, toda furada. Não adianta, saca? Então faz sentido esse método que tu trouxe. Faz sentido tu dizer que eu notei uma diferença ao não agitar mais. Mas esse é o teu método atual? Hoje tu faz isso? Sim, mas aliado a uma outra técnica, entre aspas, né? Uma outra coisa que é o seguinte. Às vezes a pessoa não prepara a levedura dela porque fala, putz, eu precisava ter começado ontem já. Já tô atrasado. Já comecei atrás. Eu já tô atrasado. Eu não tenho DME. Onde que eu vou comprar isso aí? Ah, nem vou fazer, vou jogar direto. Porque eu não tenho. Eu vou comprar DME. Você viu o preço do quilo do DME? E não sei o que. Daí a pessoa fala, não, tô com o pacote aqui. Não, preguiça. Daí eu comecei a chegar num ponto lógico, que é o seguinte. Se você vai jogar a sua levedura no seu mosto cervejeiro, e tá tudo bem fazer isso, por que você não pode tirar um pouco do seu mosto cervejeiro e fazer um starter ali? Você tira uma canequinha, você tira uma leiteira, que seja, ou um Erlenmeyer, faz o resfria mais rápido, né? Durante a fervura você tira, faz esse resfriamento rápido, coloca a sua levedura, você já ganha algumas horas.
Isso aí é com o pessoal do Brulós que começou a fazer. Só que eles foram tímidos. Foram muito tímidos, né? Fizeram só um starterzinho de 4 horas, mas tava fervendo DME. Para de comprar DME, meu filho. Você faz o seu próprio malte, extract, seu extrato, né? Você faz, não que você vai secar ele, mas ele tá líquido, porque depois você mesmo com DME, você vai ter que deixar ele líquido. Você já fez isso. Então, tira o 1 litro do seu mosto maravilhoso. Antes, o que eu fazia? Eu tirava durante a mostura, fervia rapidinho, e depois resfriava, uma pressa. Eu percebi, não, foda-se. Eu vou terminar a minha abraçagem, vou passar pro fermentador, e eu vou deixar o mosto resfriando na geladeira até chegar na temperatura de inóculo. Então, eu já tenho, no mínimo, umas 8 horas, se eu quiser acelerar, tá? Mas eu deixo 24 horas. É tempo mais que suficiente para esse starter pegar, você ter a sua levedura mais do que pronta. Então, eu juntei, fui um pouco mais além, porque é um starter de vitalidade, né? Porque eu não tô querendo fazer aquela multiplicação perfeita, o dobro de células, tal. Eu quero ter as melhores células possíveis, bem alimentadinhas, e eu vou inocular somente se a temperatura do mosto estiver correta. Acho que muitos problemas que se tem para a fabricação de cerveja é inocular com mosto a 35 graus. Então... Todo mundo achando que é Kvake. Então, mas às vezes é lager, daí o lager não vai dar certo. Aí dá ruim. Vai dar bem ruim. Daí ele vai culpar o fabricante da levedura dele, vai culpar os correios, vai culpar a geladeira dele, vai culpar tudo. Mas assim, espera, né? Espera. Se é 18 graus você vai fermentar, espera chegar em 18. Se é 10 graus, espera chegar a 10. E nisso você já ganha esse tempo maravilhoso pro seu starter e você vai ter a melhor levedura do mundo para começar a sua fermentação. Então, use o próprio mosto. O próprio mosto. É de graça. Esse método que tu trouxe, Leandro, é um método que eu venho usando muito. Provavelmente o meu método padrão, principalmente quando eu tenho leveduras mais frescas, quando eu tenho uma levedura que tá mais nova, né? Eu uso bastante levedura da Levtech líquida. Então, eu faço realmente isso. Mas mesmo quando eu uso liofilizada, eu tenho por prática, mesmo que eu tenha uma quantidade de células já que eu estimo, eu tenho a prática de fazer um pitch num Erlen com o mosto da cerveja original que eu vou fermentar e fazer o pitch no fermentador, né? Botar a levedura no fermentador já ativa. Eu tenho resultados excelentes com isso, tipo, diminui muito o lag time. A fermentação ela fica muito mais ativa. Então eu tenho também por essa prática de... É tão simples quanto que nem tu falou. Sanitiza um Erlen, ferve água nele talvez. Tu pode fazer com outra coisa também, tu pode fazer em outro formato, mas eu ainda uso vidraria porque eu acho mais fácil de limpar, acho mais fácil de sanitizar. Pega, inocula, junto com um pouco de mosto, quando tiver lá... Porque, convenhamos, gasta água pra caramba chegar na temperatura de inóculo, simplesmente resfriando, né? É muito mais água. Com chiller. Com chiller é muito demorado. A não ser que tu tenha um banco de banco de frio. Eu não tenho banco de frio. Tu tem banco de frio? Não, ninguém tem isso aí. Só o Jamal tem, né? Ele é doente. Só o Jamal. O Jamal deve ter 2, inclusive. Mas eu não tenho esse banco de frio. Então, pra mim, eu tento não gastar muita água. Chego nos 30 graus ali, que é o máximo que eu tento chegar, e depois vai pra geladeira só quando tiver na temperatura de inóculo. E é como tu falou, é o tempo perfeito pra isso acontecer. Tu tem um tempo perfeito. Mas também tem uma outra parada que funciona muito bem, e eu imagino que tu também use, que é fazer... Esse pra mim é um dos que eu mais uso, é cerveja de sacrifício. Você pode só mudar esse nome? Esse nome é horrível, horrível. Eu sou uma pessoa dramática. Eu sou dramático. Eu gosto de nomes dramáticos. Não, que sacrifício. Você vai beber. Você vai beber essa cerveja. Ninguém tá... Tu vai fazer o sacrifício de beber ela. Não, mas aí coloca algo negativo, algo tão positivo, né? Eu fazia uma leva e eu chamava de Starter IPA. Porque eu ganhava 10 litros. Ganhava 10 litros de cerveja e 1 litro de bilhões e bilhões de células. Ô, Leandro, vamos dizer então que essa cerveja ela é uma oferenda para as leveduras. Podemos usar nesse formato. É uma oferenda que a gente faz para as leveduras. Pra Ninkasi, né? Pra Ninkasi, isso. É uma oferenda que a gente tá fazendo, que a gente vai beber ainda por cima e ela vai funcionar como o nosso starter, por assim dizer, da levedura para uma cerveja maior. Como assim maior, né? Quando a gente fala de uma cerveja... Como é que a gente... Cerveja de oferenda. Uma cerveja de oferenda, a gente vai fazer, geralmente, uma cerveja, um volume menor, ou
pelo menos o mesmo volume, mas uma coisa é certa. A gente vai mirar numa densidade muito mais baixa do que as cervejas padrões que a gente tem aí de 1050, 1055. A gente vai virar numa cerveja, numa cream ale, numa bitter, numa light lager, que seja aí 1030, 1035 de densidade inicial. E isso vai fazer, quando a gente for fermentar, para usar a levedura, né, aí sem nenhum método de propagação, talvez o único que a gente falou antes ali de usar um pouco de mosto para já iniciar a levedura, o que vai acontecer é que a levedura vai fazer a fermentação daquela cerveja. E essa fermentação, ela vai ser uma fermentação que vai passar por menos estresse, por quê? Densidade muito mais baixa, e ela vai quadruplicar, mais ou menos, quadruplicar a quantidade de células. Então é uma baita maneira de propagar uma cerveja, uma levedura, por exemplo, para fazer. Eu quero fazer uma Doppelbock. Começa com uma lager bem levezinha, 1030, uma German Light Beer, uma American Light Lager. E depois tu vai usar essa levedura, tu vai usar essa lama para fermentar outra. Esse método tu usa também? Ah, caralho, e é maravilhoso. Amigo, assim, é tanta vantagem, parece que tá roubando o sistema, né? Porque você vai quebrar a Levitec desse jeito. Você multiplicou 4 vezes a sua levedura. Você tem levedura para você fazer uma fermentação de muito mais que 20 litros. Muito mais, certamente. Muito mais, você entendeu? E fora que também, assim, você vai ter uma belíssima cerveja, 10 litrinhos. Se quiser fazer 5, faz, mas depois você vai começar... Cerveja leve, Leandro. Cerveja levezinha, de 3% de álcool. Você vai ter 10 litrinhos de uma session que você vai tomar enquanto a sua Doppelbock não fica pronta. E você vai precisar desses 10 litrinhos, porque vai demorar pra ela ficar pronta. Então, é maravilhoso você fazer isso. E, assim, ele fala, mas daí eu vou ter que ter um outro equipamento, um equipamento menor. Não tem... Cara, é que o pessoal gosta de complicar, né? Eles não É isso que eu te falo, o pessoal gosta de botar impeditivo pra fazer as coisas. Não, cara, pega a panela que você usa para esquentar água de lavagem, faz nela, faz no fogão de casa. Tudo bem, eu tenho um outro equipamento de 10 litros, eu tenho outro equipamento de 5 litros, porque eu tenho um canal, porque eu quero mostrar todas as facetas e possibilidades e volumes. Mas dá para você fazer numa panela de casa mesmo, bem limpa, né? Mas você você pode deixar resfriando naturalmente isso daí, né? Não precisa usar um chiller, não precisa de um banho de água e gelo. Cara, faz à noite. Coloca lá, quanto que vai dar? Vai dar meio quilo de malte, meio quilinho ou 1 quilo, sei lá, depende do volume que você vai fazer. Pensando em 5 litros, vai dar meio quilinho, né? Joga à noite, né? Depois você pode filtrar isso daí, ferve, e pode ferver rápido, não precisa ferver 1 hora não, filho. Ferve 10 minutos daí, cara, não pega nada. E daí, no dia seguinte de manhã, você transfere pro fermentador ou fermenta. Não, fermentar na panela não, né? Mas leiteirinha. Leiteirinha é o melhor, não é a leiteirinha do Leandro, é a leiteirinha do tempo do Estevão. A leiteirinha é aquela de transportar leite mesmo, é o melhor fermentador aquilo. Ah, tá, isso, eu tenho, é maravilhoso, né? Eu tenho uma que tem uma vedação boa, dá pra você mandar quente pra lá, né? Você termina de resfriar, depois faz essa pré-fermentação e, cara, não sei porquê, mas boa parte, já teve várias vezes que a cerveja starter ficou melhor do que a cerveja que eu tava todo ansioso pra fazer. Mas eu gosto muito desse método, lógico, tem alguns cuidados, acho que para todos os métodos que a gente tá falando, não dá para deixar de lembrar sobre sanitização, cuidados para transferência. Tu não vai fazer isso no vento, tu não vai fazer isso com um passarinho andando por cima, tu não vai fazer isso com um cachorro olhando dentro do fermentador. Tu vai fazer num ambiente limpo, um ambiente sanitizado, pelo menos onde tu tá fazendo a transferência, sanitizar a borda na hora de transferir. Mas funciona, e funciona muito bem. Principalmente se tu faz isso com o tempo, tu vai fazendo e aprendendo a fazer, tu vai ver que daqui a pouco tu não precisa usar toda a lama, tu pode usar metade da lama pra fermentar a próxima, porque tu não vai fazer uma Doppelbock, tu vai fazer uma Bock, 1070, 1060, tu pode guardar metade da lama e fazer 2 cervejas agora. Exato. E a Levitec continua ganhando dinheiro dela, porque ela tem que vender a levedura original. Exato. Você vai precisar. Você não consegue fazer laboratório em casa, ele nem recomenda você fazer isso. Isso é dinheiro.
Não, é isso daí, uma hora você vai ter algum problema de contaminação, porque sua geladeira não é tão sanitária, assim. Tem tudo isso, né? Tipo, não vai... A não ser que tu tenha uma geladeira dedicada, que tu tenha um controle muito bom de temperatura. Já fritei com a ideia de ter um mini lab em casa pra fazer start de levedura, mas é lógico que já tu termina de ler o Yeast, o Levedura do Jamil, meu chapéu, tu fica dizendo assim, eu consigo fazer isso. Como que eu não consigo fazer isso na minha casa? Lógico que eu consigo. Melhor não. Não, eu tenho que escolher as minhas batalhas. E a minha batalha é fazer cerveja que eu gosto, tipo, enfim. Mas eu, tipo, não vou descartar essa ideia totalmente de no futuro. Outra parada que é importante também a gente falar, quem já leu novamente o livro do Jamil, ele fala muito sobre isso, né? Ele tem alguns métodos de comparação que o Chris White fez, que é sobre o método que o Leandro estava falando inicialmente, que é inocular. Vamos pensar em qualquer, seja na leiteira, seja numa PET, mas inocular a levedura junto com o mosto e não agitar, versus agitação intermitente, que seria toda vez que tu tá passando ali perto da PET ou do Erlen, tu vai lá e dá uma chunchadinha ali, uma balangada nela, e versus realmente uma agitação constante usando o agitador magnético. E é bem interessante que é quase o dobrar, né? Tipo, tu tá dobrando a capacidade de propagação. Tu vai de... Eu tô resumindo, mas é quase tu vai de propagar de dobro pra quádruplo pra 8 vezes. Quase isso, se a gente for ver em linhas gerais. Mas não quer dizer que você precisa sempre gerar 8 vezes mais célula. Essa que é a grande questão, né? Mas é muito bom usar 8 vezes mais célula. Você vai ter fermentações maravilhosas, cara. Assim, vamos parar e tirar esse fantasma da cabeça e do imaginário do cervejeiro caseiro, que é chamado de overpitch. Ok. Abre aspas, Leandro falando. Bobagem. Fecha aspas. Cara, eu consegui uma vez overpitch. Mas, mano, me esforcei, cara. O que eu fiz? A ideia do Leandro, porque o Leandro gosta de testar as coisas. E tem um outro método é parecido com o que a gente estava falando, mas meio que você já faz por cima da lama, né? Eu chamo de uma leva a outra, né? Uma leva sobre a outra. Ah, cara, tu tem um nome bom para as paradas, velho. Então, você faz uma fermentação no fermentador, 20 litros, balde, 10 litros, sei lá. Você faz ela, termina, né? Matura, clarifica, transfere para garrafas ou barril. E no mesmo dia do invase, você já faz uma nova leva e resfria, tenta respirar até o mais baixo possível, por volta de 25 graus, né? E, às vezes não dá, às vezes você tem que jogar a 30, tudo bem. Se for ale, dá para brincar, já corre para a geladeira, já deixa setado e pautorando para respirar em poucas horas. Vivendo perigosamente. Para lager, não faça isso. Tenta baixar para 20, 25, enfim. Mas daí você joga sobre um mosto novo, sobre aquela lama. E, cara, a fermentação começa, às vezes, em 20 minutos. A parte boa é que não gera tantos problemas, porque o esterificado, a boa parte de off-flavors, vem quando a levedura tem que se multiplicar muito rápido e uma temperatura muito alta. Ali você já tem um pitch para fazer mais de 100 litros. É um pitch absurdo. Daí o que o Leandrinho fez? Fiz uma. Pum! Uma leva sobre a outra. Da hora, nossa, que breja, que fermentação. Vou fazer de novo. Fiz a terceira. Cara, mano, que fermentação top. Puta que pariu. Eu roubei o sistema. Agora já era. É só jogar mais mosto aqui pra sempre. Cara, até a quarta vez estava indo de boa. Na quinta, desandou. Daí deu um gosto de pirona muito forte. Novalgina, sabe? A medicinal. Cara, horrível. Mas... chuta, vai ser cada fermentação vai multiplicando. Eu acho que eu tinha equivalente para, sei lá, 10 vezes ou 15 vezes mais levedura do que um pacote inicial, sei lá. Sim, eu diria que não dá para escrever a ponta de lápis, tipo, toda vez dobrou, né? Porque depois de uma certa... tem um ponto de saturação, que ela vai diminuindo a curva para baixo, né? Mas é interessante, tipo, já fiz também, é um método interessante. Eu não iria tão forte agora, Henrique falando, abre aspas, é mais difícil tu conseguir um overpitch, mas principalmente para cervejas de trigo alemãs, né, que tem caráter
belgas e inglesas, onde tu quer um perfil muito específico de esterificação, não cuidar o pitch vai te levar a cervejas inferiores. Não quer dizer inferiores no sentido de aroma e sabor. Não necessariamente de uma fermentação com off flavors. Elas vão ficar mais neutras. Exatamente, vai ficar mais neutra porque, como o Leandro falou, toda a parte de esterificação, ela é feita na fase inicial, quando tá havendo a multiplicação. Por isso que a gente tenta baixar mais rápido possível a temperatura. E por isso que, às vezes, a sua cerveja fica esterificada quando tu faz um pitch a 20 graus, ou, sei lá, 25 graus, e o fermentador, depois de 2 dias, chega a 18. Isso é um problema, na verdade, porque basicamente a esterificação ocorreu a 25. Então, funciona também. Eu nunca fui a ponto de fazer 4 vezes. Mas a gente tá com o Leandro aqui justamente porque ele explora esses limites. É, mas eu precisava testar, cara. Precisava testar. Mas tá justo, tá justo. É melhor do que dizer do que assumir, né, que é a verdade. Essa sim foi a cerveja de sacrifício. Foi um sacrifício tomar ela com gosto de pirona. Não, foi fora. Foi pro ralo. Eu fiz isso muito, Leandro, na época das Kveik's. Isso eu fiz muito na época da Kveik. O fermentador era de 10 litros, 1 galão. Na última fermentação, tinha uns 5 dedos de lama. E tinha, provavelmente, nessa altura do campeonato também já tinha muita célula morta, já tinha muito trube da primeira abraçagem. Aí, tipo, eu acho que vai virando um acúmulo de coisas que resultou na tua tristeza, né? No teu sacrifício, sua cerveja de sacrifício. É. Outra coisa que eu ia te perguntar é se tu já fez, que é um método que nos Estados Unidos eles usam muito, porque primeiro que eles têm maneiras diferentes de fazer, eles têm starter pronto em lata, começa por aí, que a gente não tem aqui. Mas é congelar mosto. Tipo, fiz minha abraçagem e deixar mosto congelado para uma próxima cerveja, sabe? Quando eu for fazer a próxima cerveja, eu descongelo e faço... Não sei se tu já fez isso. Eu já namorei com a ideia, mas depois eu falei, cara, depois que eu comecei a usar o próprio mosto da própria cerveja que eu vou fermentar, simplificou tudo a vida, né? Daí eu falei, não preciso ficar com muita antecedência, porque, beleza, você congelou o mosto e tal. Tem alguns riscos, mas beleza. Daí você tem que esperar descongelar. Daí você tá querendo agilizar o seu starter, você tá com aquela PET congelada gotejando o mosto e não sai nada. Daí você fala, vou aquecer, não vou aquecer. Quando vai ver, cara... Plástico e calor. Das duas coisas que não combinam. Você tá fazendo banho-maria com garrafa PET. E daí, cara... Assim, eu já vi relatos cervejeiros, mas eu acho que a pessoa vai fazer isso umas 2, 3 vezes. A mulher vai ficar puta que o freezer tá cheio de garrafa PET que não usa nunca, né? Ele vai ter que jogar fora e vai desistir. Então, eu desisti antes de ter problema. Acho que foi o pessoal do Brulosophy que falou sobre isso. Acho. Pode ter sido outra pessoa. Sobre também congelar mosto em cubos de gelo. Aí o que a galera fazia? Basicamente fazia um mosto mais concentrado, fazia os cubinhos de gelo, e daí fervia a água e botava os cubos de gelo pra resfriar a água. E pronto, tem um starter instantâneo aqui. Quando o gelo derreteu, meu starter tá pronto. Caldo Quinor. Starter caldo Quinor seria uma boa ideia. Mas, tipo, teoricamente funciona, mas eu fico me imaginando, tipo... Aquela geladeira com frango congelado, um peru inteiro congelado desde o Natal, sorvete, feijão dentro de pote de sorvete, bife dentro de pote de margarina dentro da geladeira e tu deixando congelar um mosto lá dentro. Você vai ferver depois, né? Você vai ferver depois, mas é legal, como cervejeiro caseiro é inventivo, cara. Olha... Deu vontade de fazer, Leandro? Não vou fazer, mas eu admiro. Eu falo, porra, olha que da hora, velho. Os caras, quando é um hobby, é muito da hora. Você pode brisar, você pode tentar, depois você vai desistir de tudo isso daí. E vai ficar no simples, né? Daí você vai seguir exatamente o que a gente falou aqui. Mas é legal, solta a imaginação, porque metade desse hobby é tentar resolver problemas que existem ou não existem. Então curte, pode fazer, brinca, só não peça pra eu fazer, porque eu já vi que já tá resolvido. Eu já resolvi e já mostrei, e as pessoas falam, não, mas eu tive uma ideia melhor. Beleza, se funcionar pra você, manda bala, não precisa funcionar pra mim. Entendeu? Tu acha que eles vão pedir pra te fazer essa do gelo? Não, mas sempre já me pediram tudo quanto é jeito, cara. Já me pediram tudo. Eu vou só filtrando o que dá pra fazer, o que eu acho que é razoável, o que eu daria continuidade fazendo. Às vezes para um teste ou outro, beleza. Meu amigo, eu cheguei a comprar aquela canequinha da China que já vem com um misturador, um stir plate. Eu comprei, porque... todo mundo tava mandando pra mim, Leandro, a caneca faz starter, pelo amor de Deus, olha só, e custa 50 conto, meu Deus, agora a revolução.
Eu peguei, fiz o vídeo, é bem simples, que você ferve na leiteira, daí você manda ali para aquele negócio, joga a levedura e ele fica girando, depois você carrega o USB, legal, uso. Não usa, tá aqui, decoração do cenário, sensacional. Mas não usa, cara, porque não tem que ter, não precisa do gira-gira. Quantos por cento do que tu compra vira decoração do cenário? Olha, se pensar aqui, tem muita decoração. Tem muita decoração, mas tem algumas que eu não descarto, eu nem vendo. Já tentaram comprar aquela chopeira da Brahma, a Brameira, e essa eu não vendo. Essa eu acho que é meio mosca branca hoje em dia, né? Assim, teria um valor, o cara até tava querendo pagar uma graninha, mas eu falei, cara, mas é da hora demais pra eu vender, e não existe mais, então não vou vender, enfim. Tem fator sentimental, né? Não que eu tenha esse apego todo com uma cerveja da Ambev e tal, mas daí é um produto, é um colecionável, né? Enfim, virou decoração. Meu, não precisa explicação. O fato de tu gostar é o suficiente. Tá tudo bem. E eu sei que tem muita gente que escuta que gosta de lúpulo. Tem muitas cervejarias que nos escutam que buscam lúpulos e buscam lúpulos diferentes, porque hoje no mercado o principal é o diferencial. Fazer cervejas diferentes, sair do comum, sair da mesmice. E o lugar que tu encontra lúpulos pra tua cervejaria é na Hops Company, que vai diretamente nos Estados Unidos. Inclusive, voltaram essa semana agora. Segunda-feira o pessoal voltou de lá, já com a safra 2025 na mão, para você comprar lá no site hopscompany.com. Então chama o pessoal que já te atende ou manda uma direct para comprar essa safra nova que tá no grau. E aí, Leandro, tipo, que método, se a gente tivesse que sair daqui com um método ultimate para não fazer o starter padrão? Tá. Eu acho que nem o padrão você precisa mais fazer, mas tudo bem. Se quiser fazer, se já comprou o Stir Plate, eu quero fazer um Stir Plate, eu já fiz vídeo no canal, muita gente, os americanos tem, todo mundo ensina a fazer, dá pra comprar na Shopee, dá pra comprar no Express, saiba que os ganhos serão marginais. Tá no meio da sua abraçagem, chegou na fervura, espera 5 minutos, transfere pela torneira, com cuidado para não se queimar, para uma leiteira ou um Erlenmeyer. Eu recomendo no futuro, ou no futuro muito próximo, você comprar um Erlenmeyer, porque é legal. Ele não é à toa aquilo, não é à toa. O design é muito bem feito, né? Fora que ele resiste a um choque térmico, então você já pode, ele quente, já meter numa bacia de água com gelo, com gel pack, que tá sempre ali no meu freezer. Então eu resfrio muito rápido. Qualquer outra coisa de vidro vai estourar, tem essa vantagem. Se for uma leiteira, eu confesso aqui que eu boto a leiteira no freezer mesmo e espero 20 minutos, 30 minutos e é isso aí. Às vezes já congelou? Já tive que ferver de volta? Tive. Mas tudo bem. Só não esqueci. E quando eu chegar em temperatura ambiente, 20, 25, inocula a sua levedura. Se quiser agitar, agita. Se fizer isso, fazer isso vai fazer você ter um sono melhor à noite, agite. Pode agitar, não agita. Passa o seu mosto principal para o fermentador. Por favor, deixa ele na geladeira antes de inocular. Deixa setado lá bonitinho. No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, antes de, sei lá, começar o final de semana, começar a abrir as latinhas, daí você faz a aeração do seu mosto e inocula esse seu start, né? E eu ainda gosto, aqui a gente não abordou, mas eu ainda gosto de um adendo, né? Um método mais legal ainda. Você pega um Erlenmeyer de 2 litros, faz um starter superdimensionado, né? E daí você guarda metade daquele starter superdimensionado. Também é uma boa. Numa garrafa PET muito bem sanitizada, inclusive com álcool 70. Daí você vai ter a fazendinha que você tanto gosta, a fazendinha de levedura, né? E daí toda abraçagem que você vai usar aquela cepa, é bom fazer temporadas na sua casa, né? Faça temporadas com uma cepa que vai ser mais interessante. Daí você refaz esse starter. Ele nunca passou por muitas multiplicações, então é muito legal e você estende a vida útil da sua levedura, né? Já consegui chegar com mais de 10 levas aí com um sachê, né? Então é muito legal e muito econômico. E daí você seja feliz. A gente não tocou nesse assunto, mas é uma maneira bem interessante também, principalmente quando tu vai repetir várias vezes. Eu vou fazer muita cerveja usando o S05, vou fazer muita cerveja usando uma cepa lager. Eu cuidaria, principalmente, é o tempo de geladeira, né? Tentar ficar aí no máximo, eu diria que acima de 2 ou 3 semanas, não é eu diria, na verdade eu vou citar já acima de 2 semanas tu começa a ter mutações nas leveduras, mas se tu vai fazer, que nem tu falou, tá te programando, é a temporada da lager, Vai dar de boas. O meu método de preferência, assim, lembrando, eu tenho
agitador magnético, eu tenho Erlen, eu tenho frasco reagente, eu tenho todos esses rolês. Mas não é sempre que eu uso. Eu ainda costumo fazer uma cerveja de sacrifício, que não é mais sacrifício, agora é de oferenda. Uma cerveja de oferenda com uma densidade super baixa, 1030, 1028, às vezes 1025. Faço 10, às vezes até 20 litros de uma cerveja assim. Faço o pré-starter, ou um starter de vitalidade, com essa mesma cerveja, já inoculo num Erlen enquanto tá resfriando a cerveja, então já tem uma multiplicação. Já vou inocular uma levedura ativa, e aí eu começo a aproveitar a lama para próximas braçagens, e aí, de novo, é o método temporada, mas é o método temporada sem separar um pouco de levedura. Eu vou aproveitando porque eu sei que no final dessas 2, 3, 4 cervejas que eu fizer, eu vou mudar para sei lá, de uma cepa lager para uma cepa inglesa, ou para uma cepa americana. Vou fazer essa mudança. Mas é preparado, é pensado. Esse, pra mim, é o meu método favorito ainda, sem ser com o starter de já inocular a quantidade gigantesca correta na cerveja, sabe? Não, e compensa demais, cara. Compensa demais. Você vai ter melhores fermentações. Você vai economizar um cascalho, né? Um cascalho, porque um sachê você vai render, litros e litros, muitas levas, vai poder curtir. O problema do cervejeiro caseiro é que ele planeja próxima, muito em cima, tal. Então, cada semana é uma escola cervejeira. Daí fica difícil, né? Nunca vai ter tempo. Aquele put-purri, tutti-frutti. Não, nunca vai conseguir tempo suficiente para fazer starter, porque cada semana é uma coisa. Então, se você planejar legal, cara, você sempre vai ter uma levedura ponto de bala ali. Se fizer a fazendinha, vai ter... poder curtir pra caralho. Inclusive, eu fiz uma festa aqui em casa. Meu amigo, eu já tava com uma fazendinha. Eu fiz, meu irmão, por 3 levas de cerveja, 60 litros, com um sachêzinho que já tava ali, já tava há 1 mês na minha mão. Uhum. E mais cerveja, um open bar. Nossa, foi bom demais, cara. Foi bom demais. Tudo isso usando os métodos que a gente conversou aqui. Exato. Tira um pouquinho do Erlenmeyer ali, renova esse starter, você entendeu? E daí, fermentações maravilhosas. Todo mundo elogiou a cerveja. E, enfim, deixou saudade. As brejas aí, acabou. Deixou saudade, é ótimo. Mas a fazendinha tá onde? Tá lá na minha geladeira, na petzinha. Cuidando. E daí eu posso fazer de novo, renova de novo. Ganhar o sistema, cara. Eu vou te dar um presente, Leandro. Eu vou comprar um frasco reagente pra ti. Aí tu vai trocar a PET por um frasco reagente. O que é isso aí? Eu nunca vi isso aí. É aquele com tampinha. É o de vidro com tampinha azul. É uma PET de vidro. Entendi. É uma PET... É uma PET de borosilicato. Daí a brincadeira já muda. Posso tacar... Mano, fazer aquela mega sanitização top. E aí tu não tá deixando meio ácido em contato com a PET, que a gente não sabe quantas vezes reciclou, todo... enfim. Muitas. Então, tipo, vou te dar de presente. Depois a gente combina como é que eu faço pra te enviar. Leandro, mais alguma coisa que a gente deveria trazer? Na verdade, só a intimada, né, que tu me deu pra gente falar de novo, né? Basicamente sobre IA. Ah, com certeza. Como... Eu só fico ansioso, porque é muito legal, porque eu tenho testado algumas coisas. Eu ainda não mostrei, eu pensei em todas as possibilidades, mas isso aí o pessoal vai começar a pegar e aplicar. Eu trabalho com TI, né? Então, tipo, é meu dia a dia isso. Eu tento me afastar desse mal. Vamos ajudar as máquinas a nos substituir, né? É isso. Quando a Skynet substituir a gente vai saber por quê. A gente vai ser a causa. E no final a gente vai estar lá, né? Torcendo pro John Connor, né? Vivendo na miséria mesmo. E o John Connor esperando a linha do tempo que a gente nem vai viver. É isso, gente. E aí a gente vai, ou no cenário do Matrix, a gente vai virar uma pilha. É um cenário também hipotético. Ah, mas daí eu vou fazer que nem o Cypher. Vou falar, mano, eu prefiro esse bife. Ah! Boa! Leandro, muitíssimo obrigado pela tua presença mais uma vez. Já tá se tornando recorrente e eu fico muito feliz com isso. Obrigadão pela tua disponibilidade, viu? Tamo junto, meu querido. E, eu aplico muitas dessas coisas de starter e tudo para garantir fermentações melhores e fermentações mais rápidas. Agora, se você me permite, já entra aquele jabazinho fantástico, rapidinho, que você vai conseguir produzir cervejas excelentes em tempo muito mais curto. E é o que eu passo lá no nosso curso de Fast Beer. São várias receitas mostrando tudo
para você produzir cervejas em 7 dias ou menos. Porque depois que você toma as rédeas da sua fermentação, a estrada e o caminho é muito mais rápido e de qualidade. Então, fazer starter não é só sobre a qualidade da fermentação, mas também a velocidade. Muito obrigado. Agradecemos Gustavo Lago de Azevedo Moura, Patrick Godoy Januário, Lucas Nicolau Saconato, Júnior César, Fernandes Rocha e Rafael Weber. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer plataforma e qualquer agregador, estamos lá. Se você puder fazer um review, é muito importante para nós, vamos ser recomendados para mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato @braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Leandro? É isso. Braçagem forte? Braçagem fortíssima, agora com o apoio e a chancela de John Palmer. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.